A Ponte ganhou a primeira fora de casa no campeonato, fez 1-0 para cima do Ituano, num jogo totalmente diferente, com dois tempos absolutamente distintos. Quando eu digo diferente é porque no primeiro tempo só deu o Ituano, depois até a metade do segundo tempo só deu o Ituano de novo, e aí o Ituano deu uma arrefecida. O Ituano tinha um time mais organizado, a Ponte não fazia com que a bola passasse pelo seu meio-campo, criou muito pouco, apesar de ter botado uma bola na trave do Ituano na primeira etapa, mas o goleiro Pedrão, que substituiu o titular Kaique França, Pedro Rocha, goleiro da Ponte, foi o personagem da partida no primeiro tempo, operando 4 grandes defesas que permitiram com que a Ponte fosse para o intervalo empatando em 0-0. Aí veio o segundo tempo, não mudou muito não. E o técnico Márcio Freitas, o Marcinho, da equipe do Ituano, tratou de jogar o time para cima da Ponte. Tirou o Vini Egra, que era o meia, que vinha de trás com a bola, e botou o Quirino, que é um centroavante, vai vendo. Tirou também um jogador de meio campo e de marcação, que chega à frente, mas que é volante, o José Aldo, e veio com o Ian Rolim, que é um meia ofensivo, que foi para cima. Então, enquanto a equipe do Ituano se lançava ainda mais à frente, enquanto o seu treinador jogava o time ainda mais para cima da Ponte, o técnico da Ponte fez algumas alterações que aparentemente fechavam o time da Ponte e davam um pouco mais de consistência. Aliás, as principais alterações feitas na equipe da Ponte, elas foram muito mais em função de desgaste físico dos jogadores, de cansaço dos jogadores. Agora, uma delas chamou a atenção, até porque foi surpreendente. Ele tira o Dudu Ratamoto, que é um destro e que fazia a segunda linha pelo lado esquerdo, e colocou o Mailton, que entrou muito bem na partida, criando várias jogadas interessantes, várias jogadas que, inclusive, poderiam ter levado a Ponte a fazer o gol antes mesmo do momento em que a Ponte fez. Essa é uma alteração interessante, porque ele bota de ponta o Mailton e prende definitivamente o Arthur para fazer uma linha de 4 atrás. Tirou o Luiz Felipe desgastado, botou o Everton, que também não se atreveu a descer, tratou muito mais de fechar a linha pelo seu setor, entrou bem no jogo. Aí tirou o Eliel e botou o Samuel Andrade. Veja, Samuel Andrade é um volante, mas que tem uma chegada razoável à frente. O Eliel estava perdido, não tinha produzido absolutamente nada. E por fim, essa sim uma alteração, tirando um atacante e colocando outro, sacou o Thales, que hoje entrou pela primeira vez desde o início, e botou o Paulo Baia. E a Ponte melhorou. A Ponte passou a ocupar mais o meio-campo, a Ponte passou a preencher melhor os espaços. O Ituano, inexplicavelmente, deu uma arrefecida brava depois dos 20 minutos do segundo tempo, e a Ponte equilibrou a partida. E numa jogada de linha de fundo pelo lado direito, a bola é cruzada, a zaga do Ituano tira, aliás foi o Jefferson Paulino que tirou, e ela se ofereceu na entrada da área para o Matheus Jesus, que matou com muita categoria e mandou um balaço. O gol já poderia ter saído ali. Para mim, nesse lance, o Jefferson Paulino fez a defesa do jogo, e no rebote, a bola saiu para o lado direito, entra o Paulo Baia e bate, tirando do goleiro, a bola bate na lateral da rede no lado oposto, bateu com o lado de dentro do pé, tirando do goleiro, 34 minutos, 1-0, e a Ponte ganhou o jogo. O Ituano tentou meter uma pressão no finalzinho, mas a Ponte teve como grande mérito se defender bem e como grande mérito, depois das mexidas, batalhar mais, guerrear mais, se organizou mais, e alguns jogadores entraram muito bem. Mas muito bem mesmo. Paulo Baia, autor do gol da vitória, Samuel Andrade, dando um preenchimento de meio campo que a Ponte não tinha até então, e o Mailton fazendo a função de segunda linha pelo lado esquerdo, de um atacante pelo lado esquerdo, fazendo um trabalho melhor do que o Dudu Ratamoto, que no primeiro tempo tentou alguma coisa, mas produziu muito pouco. Ao final, na maior parte do jogo, melhora o Ituano, mas não botou a bola na rede, e a Ponte, né, com objetividade,
apesar de, em boa parte do jogo, ter sido dominada, apesar dos riscos que correu e da grande atuação do seu goleiro, quando teve a chance para fazer, matou o jogo. E para mim esse negócio de justiça, maior posse de bola, maior isso, maior aquilo, maior número de oportunidades, não tem esse negócio de justiça ou injustiça. Para mim, justiça no futebol é bola na rede, e a Ponte botou uma e o Ituano não botou nenhuma. Boa e importantíssima vitória da Ponte em Itu ao final, Ponte 1, Ituano 0, e para mim, 2 grandes destaques individuais na equipe da Ponte. O goleiro Pedro Rocha, especialmente no primeiro tempo, salvou a Ponte da derrota, e no segundo tempo, e praticamente em toda a partida, uma grande atuação do Matheus Jesus. Chamou a responsabilidade, fez um grande jogo e abriu aí a perspectiva de voltar a ser aquele Matheus Jesus muito eficiente, de muita qualidade, que nós vimos no Campeonato Paulista da Série A2, meu queridíssimo Edu Pinheiro.